Que alegria encontrar você aqui hoje para a nossa estreia na Copa Sul-Americana. Que quarta-feira diferente. Voltando depois de 5 anos a disputar uma competição internacional, como o Vasco tem que ser. Peça o seu like, que é a mãozinha que está aqui embaixo, para você já dar aquela moral. Compartilhe o nosso conteúdo e se inscreve no nosso canal. Seja muito bem-vindo ao Fanático Vascaíno, que é a sua casa. Bom, hoje vamos voltar a disputar uma competição internacional. A última vez foi em 2020 e fomos eliminados nas oitavas para o Defensa e Justiça da Argentina. Dessa vez, o nosso primeiro adversário será o Melgar, líder do campeonato peruano. 5 jogos, 5 vitórias. Está invicto dentro da competição, 10 gols marcados, 3 sofridos, e o outro adversário, a altitude. Nós brasileiros, né, e quem mora no Rio de Janeiro, em especial, que é o caso dos jogadores do Vasco, vivemos ao nível do mar, ou seja, não temos altitude aqui. E o Vasco, num voo fretado, foi na segunda-feira, chegou para tentar dar uma aclimatação mais perto do jogo, né, até porque não podia antes, tinha a estreia do Campeonato Brasileiro, mas foi encarar 2.350 metros acima do nível do mar. Há um impacto, sim. Eu estive lá em 2004, já falei isso aqui na Copa América, e realmente há um impacto na respiração, na velocidade da bola, na intensidade do jogo. A torcida é apaixonada, vai comparecer em grande número ao UNSA, né, que é o estádio que o Melgar manda seus jogos, 40 mil é a capacidade. Provavelmente o estádio terá 30 mil torcedores. Vai ser uma grande festa. A Arequipa é uma cidade acolhedora e o torcedor vai empurrar o time. Agora, do lado de cá, do nosso lado, nós fomos muito bem recebidos. As imagens que a Vasco TV mostrou, que o Vasco divulgou nas fotos, torcedor peruano. O povo peruano adora muito o futebol brasileiro, foi recepcionar o Vasco. Alguns vascaínos viajaram para lá, inclusive. Gente, é importante arrancar bem, como foi domingo. Domingo valeu mais o quê? O resultado ou o desempenho? Porque tivemos desempenhos diferentes. Um primeiro tempo diferente do segundo. Então, assim, o segundo tempo foi muito legal, de muita entrega, de jogadores jogando bem. Agora, o primeiro tempo não foi, mas no final ficou o quê? 2-1 Vasco. Hoje, da mesma forma, até um empate não é um resultado ruim para o Vasco. Se a gente parar para pensar, um empate fora de casa é um resultado bacana, porque o Melgar vai dificultar outras equipes. O Melgar é um time candidato a sair junto com o Lanús e Vasco. Os dois, o primeiro sai direto para as oitavas, o segundo vai para o play-off. O Melgar, para que vocês tenham uma ideia, foi a equipe que veio da Libertadores. Está acostumado a jogar as competições internacionais, seja a Libertadores, seja a Sul-Americana. Então, é uma equipe que vai dar muito trabalho ao Vasco. E nós temos que ter paciência. Nós, que eu digo, jogadores do Vasco, devemos encontrar um ponto de equilíbrio durante o jogo. Óbvio que nós, torcedores, vamos empurrar o time. Aliás, quero fazer aqui um parênteses sobre uma declaração que repercutiu muito nos grupos de WhatsApp ontem, segunda-feira também, do técnico Fábio Carille. Deixa eu falar da declaração do Carille, pós-jogo com o Santos, ele reclamando do torcedor. O torcedor só vai apoiar na hora da vitória. Carille, nos conhecemos rapidamente, né, lá no Vasco, mas enfim, não sou seu amigo, talvez se a gente passar um pelo outro na rua não nos reconheçamos, mas vou te dar um conselho. Não entre em rota de colisão e nem tenta ensinar o torcedor como ele deve se comportar. Até porque, no ano passado, no Santos, você entrou em rota de colisão com o torcedor santista quando resolveu tentar medir forças. E aí citava o Corinthians o tempo todo, o que irritava o Santos por ser um rival. Mas no caso do torcedor vascaíno, que é um apaixonado, é um fanático por essência, não tente ensinar e nem peça como você gostaria que o torcedor se comportasse. Porque o torcedor vascaíno se comporta muito melhor do que você imagina. Ele cobra, claro que ele cobra, mas o torcedor vascaíno é um torcedor apaixonado que não vira as costas para o clube. Se o fizesse, o clube estava fechado e acabado. O Vasco só existe hoje por conta
única e exclusivamente na sua torcida, que não abandonou o clube nos mais difíceis momentos. Então não vai ser nesse momento, Fábio Carille, de reconstrução, de volta a uma competição sul-americana, que vai virar as costas, vai vaiar e vai apoiar. Faz parte do jogo. Não queira só aplausos. Para que tenhamos só aplausos, tem que ser só sucesso. E por enquanto, o Vasco não é só sucesso. Quem sabe, e nós vamos torcer pra caramba para que seja só sucesso. Enfim, depende também de você, Fábio Carille, que hoje vai manter a escalação, a não ser que alguém apresente algum incômodo por conta da altitude, uma dor de cabeça excessiva, uma respiração com mais dificuldade, mas teoricamente, Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Maurício Lemos e Piton, Hugo Moura, Paulinho, Coutinho, Garré, Verrete e Nuno. Essa para mim é a formação. Até para dar sequência, até para dar rodagem, para dar mais confiança aos jogadores. E aí depois você vai mexendo. E tem que mexer. É um jogo bom pro Puma. Tem fôlego, tem disposição. É um jogo bom pro Lloyd. É um jogo bom pro Jair, em determinado momento, cadenciar um pouco mais o jogo, trocar passes. Tenho certeza que faremos uma grande estreia. Um grande jogo logo mais. Vamos trazer da Vasco TV o Léo Jardim. Ele abriu falando sobre a expectativa para o jogo e para a estreia do Vasco na Copa Sul-Americana e aproveitou para falar também sobre altitude. Bota aí. A expectativa é muito boa. A gente espera que seja uma partida muito difícil, até pela questão da altitude. A gente conseguiu ali no treino sentir um pouco, né, essa diferença. E claro que foi importante também para a gente conseguir fazer um treinamento aqui para tentar se adaptar um pouco a isso. Mas a gente está muito bem preparado, a gente conseguiu trabalhar bem esses dias todos que nós tivemos aí para conseguir chegar aqui e fazer um grande jogo. Com relação à altitude, a gente sente bastante diferença na respiração. A gente tem mais dificuldade para conseguir puxar o ar, né? Para conseguir puxar o oxigênio. E eu acho que, tecnicamente falando, a bola acaba ficando mais rápida, né? Pelo o ar ser mais rarefeito, o jogo fica mais rápido, a bola fica mais rápida, principalmente para nós goleiros. A gente tem que estar bem atento, bem concentrado, porque qualquer chute acaba se tornando mais perigoso porque a bola está muito mais rápida. Com relação à equipe do Melgar, a gente fez o nosso estudo, a nossa preparação, a gente assistiu aos vídeos que a gente recebeu, justamente para a gente conseguir chegar aqui. Por mais que a gente não tenha enfrentado eles em nenhuma oportunidade anterior, a gente, hoje em dia, com os vídeos, a gente consegue se preparar bem e acredito que a nossa equipe está bem preparada para chegar amanhã e fazer um grande jogo. Então, torcedor vascaíno, quero sua opinião aí sobre o que o Léo Jardim falou sobre a altitude, né, nesse jogo aí que o Vasco vai enfrentar a equipe do Melgar hoje à noite, né, no estádio que fica em Arequipa, né, no Peru. O Vasco jogará aí a sua partida de estreia na Sul-Americana. Vimos já ontem, né, as dificuldades em que o Fluminense encontrou com o Once Caldas por jogar na altitude e o Atlético Mineiro também contra o Cienciano, né. O Atlético Mineiro jogou numa altitude de 3.400 metros, né, muito alto, e a altitude sempre é um vilão contra os times brasileiros, né? E o técnico Fábio Carille que vai preparar a equipe, né, para jogar, entrar em campo, a mesma equipe que jogou, né, entrou em campo contra o Santos. Até para esses jogadores ganhar um pouco mais de entrosamento, acho muito válido isso, porque vi também que o Garré precisa um pouco mais de evolução para poder continuar como titular do Vasco e também se entrosar mais ali com os jogadores. Coutinho precisa ganhar um pouco mais de rodagem também depois de vir de lesão. E o técnico Fábio Carille deve fazer algumas substituições no segundo tempo, talvez as mesmas que fez na partida contra o Santos, né? Na entrada de Adson, Lloyd, Payet. Esses jogadores devem entrar até por conta da pressão do calendário muito longo e com muitos jogos um em cima do outro. O Vasco, logo depois
que terminar a partida, só faz uma janta, se prepara para poder já viajar em voo fretado para São Paulo, aonde vai enfrentar o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Então, muita correria e uma boa expectativa para esse jogão do Vasco logo mais. À tarde eu volto com mais informações e à noite teremos aquele pós-jogo, que é a nossa live aqui acompanhando tudo do Vascão nessa partida e debatendo o que aconteceu durante o jogo. Então já ativa o sininho de notificações aí para você não perder a nossa live.